Bom dia, pessoal, começar mais um vídeo aí no canal. Hoje estamos no museu em Inhotim, que é o maior museu do mundo, a céu aberto, né? E vamos lá que hoje o dia promete. Acompanhem aí um pouquinho do nosso dia. Uma curiosidade aqui do Inhotim é que todo último domingo do mês a entrada é gratuita. Vocês conseguem acessar e retirar a entrada pelo site do próprio Inhotim. A gente vai deixar aí para vocês na descrição depois mais detalhes. Mas é isso, acompanhem aí um pouquinho do nosso dia e conheçam essa maravilhosa, mais uma das maravilhas de Minas. Bora! Passamos ali agora numa instalação que tá uma obra que chama I'm Not Me, The Horse Is Not Mine. Eu não sou meu, o cavalo não é meu, assim traduzindo. Ela foi realizada em 2008 pelo William Kendrick, não vou saber falar o nome dele, que se eu não me engano ele é russo, não sei. E lá é uma projeção com 8 obras na videoinstalação e elas ficam se reproduzindo simultaneamente em loop, e isso faz com que o ambiente fica meio caótico, na minha opinião, para falar bem a verdade. Eu fiquei meio perdido, assim, tentando entender tudo o que estava acontecendo ao redor, mas ela tem... O William fez ela em cima de um conto cômico satírico muito famoso lá da Rússia, que chama O Nariz. E é legal, é meio caótico, mas é muito legal, muito legal. Uma curiosidade interessante é que a obra ela já foi apresentada em diversas exposições importantes pelo mundo e pela primeira vez ela é apresentada aqui no Brasil e hoje ela ocupa um dos locais expositivos maiores aqui do Inhotim. Bom, chegamos aqui no viveiro educador de Inhotim. Aqui é um lugar composto por um jardim botânico que é bem temático, tem várias coisas aqui dentro, na verdade. Aqui é uma área que eu estava dando uma pesquisada de conservação e reprodução da fauna e flora mesmo, aqui do parque. E é composto por bastante coisa, é bem interessante. Aqui mesmo, um dos atrativos principais é o pau-brasil. Eu mesmo nunca vi pessoalmente um, e vamos procurar ele aqui que o lugar é legal. Uma das coisas interessantes também é que aqui eles têm, né, uma parte como se fosse uma mata da transição, digamos assim. É a transição, né, da Mata Atlântica para o Cerrado, e aqui eles prezam muito, né, porque são dois biomas que estão, né, sofrendo muito pelo nosso país, e aqui eles prezam muito pela preservar, né? Isso, preservar bastante. Que é essa palavra, pela preservação deles. Então, assim, é bem interessante mesmo de ver e vir aqui conhecer um pouquinho disso. Pessoal, uma das coisas bem interessantes aqui, como a gente falou para vocês, o Inhotim, ele é o maior museu a céu aberto do mundo. O espaço total do Inhotim, ele conta com 140 hectares, então vocês já imaginam aí o tamanho que é. É um museu que é muito difícil visitar todas as obras em um dia só. E aqui, né, nessa parte do viveiro, ela conta com 7 hectares, né, dessa mata atlântica do Cerrado, com várias coisas interessantes também. Falando um pouquinho para vocês sobre o Jardim de Todos os Sentidos, ele é um jardim que visa promover, né,
lembranças, sensações com o toque, o cheiro e o gosto das plantas presentes aqui, né? Como eu comentei com vocês, é um jardim que tem muitas plantas sensoriais, né? Plantas usadas para chá e tudo mais. É bem legal. Haha, finalmente. Pô. Acredito eu que todas sejam. Pô, é engraçado parar pra pensar, né, que nosso país, o Brasil, foi tão... Qual palavra que eu posso usar sem ser tão agressivo? Foi tão explorado, tão desmatado, acabaram com nossos povos por conta dessa árvore. É bizarro a gente parar pra pensar nesse tipo de coisa, mas é isso, né? Pelo menos hoje nós temos lugares que preservam isso e que fazem questão de, né, manter um pouquinho dessa história viva ainda. Sim, porque ele quase chegou a ser extinto, né? Praticamente. Ele quase chegou a ser extinto, porque foi... São raros os locais que a gente ainda encontra esse tipo de árvore. Sim, agora a gente tá aqui no jardim desértico, né? Vamos ver. Tá parecendo muito deserto, não. Mas é lá pra baixo, né, amor? Será? Acho que estamos aqui mesmo. Mostrar Tem uma estufa ali atrás também. Quero ir lá. os cactos. Ah. A gente tava falando do que aqui dentro desse viveiro tem vários jardins temáticos, né? Que são 3, de todos os sentidos, da transição e o desértico. Que é isso que a gente tá agora. O jardim de todos os sentidos, né? O que a gente viu, ele tem muitas plantas, principalmente plantas, ervas, né, para chá. Sim. Cavalinha, camomila, aloe vera, que é a babosa. Então, assim, tem várias plantas nesse sentido, realmente, né? Um jardim de todos os sentidos. A mata da transição, que foi a que eu falei para vocês, que é a mata, né, da transição do Cerrado com a Mata Atlântica. E o jardim desértico, que é esse que a gente está agora, que traz um pouco realmente dessa fauna e flora, né? Isso, fauna e flora. Do deserto. Então tem muitos cactos, muitas plantas nesse sentido mesmo. Que toda hora passa um bichozinho do nosso lado. Eles estão no lugar deles, né? Eles estão na casa deles, então a gente tenta não ficar tentando mexer ou qualquer coisa do tipo, porque a gente quer um intruso aqui, digamos assim. Aqui também tem um meliponário, né? Isso, meliponário que fala? Que seja. Aí agora a gente vai ir pra lá. Dar uma olhadinha, conhecer, né? É bem legal essa questão dos animais que o Arthur falou, porque é uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado, né? A viver ali, cidade grande, prédio, a gente não tem esse contato com a natureza, a gente não tem esse contato com os animais tão grande. Então, assim, vir e viver essa experiência é uma coisa bem legal. Pessoal, acabamos de visitar o meliponário. É uma criação, né, com várias mini estufas de abelhas. São abelhas sem ferrão, abelhas indígenas. Vale a pena lembrar também que essas espécies, igual a Yas falou que elas são sem ferrão e tal, elas realmente estão ali para reprodução. Tem 2 ali, Iraí e Jataí, são o nome dessas 2 espécies, que elas estão até mesmo com risco de extinção. Elas, tem até uma curiosidade lá nas plaquinhas, escrito que elas têm 4 milímetros, o tamanho delas, tipo muito minúscula. E uma característica bem forte dela é que elas são muito mansas. Então, assim, é muito importante lembrar que tem muitas abelhas aí que a gente não deve matar, não deve agredir elas, porque elas já estão mesmo em fase de extinção e isso é muito perigoso para a gente.
essas estufas, o guia também estava, o guia não, um instrutor, né, que estava lá no Meliponário, ele falou que é mesmo quando o pessoal quer abrir. Então não dá para ter uma previsão, não dá para falar X ou Y mês, dia vai estar aberto para visitação, porque não está. É realmente olhar no site, fazer o cadastro lá. Realmente ir acompanhando a programação deles. E acompanhar, né, quando quiserem. Completando essa questão das abelhas, a gente lê uma curiosidade que eles mantêm, né, essas mini colmeias, até mesmo para proliferação das flores aqui do próprio jardim, sim. né? Então elas ficam ali e elas podem colher o pólen de flores e depositarem outras, e isso é bem legal porque eles mantêm espécies vivas e ao mesmo tempo eles usam disso também, né, para manter as espécies de flores do próprio jardim vivo também. Que é autossustentável, né? A fauna e a flora faz mesmo. tudo aqui. Então é por isso que quem vier... É muito importante, sim. Não é aquela famosa preservar. frase, não leve nada além de fotos, não deixe nada além de pegadas. Então, vamos preservar, galera. Acabamos de visitar agora a Galeria Psicoativa Tunga. Isso. É uma galeria bem legal, até agora realmente foi a que mais me chamou a atenção, eu achei ela bem interessante. E ela são um conjunto de obras lá em exposição. Né, como todas as obras aqui, não é permitido tocar nas obras. E a moça até informou a gente que são obras que contêm muitos ímãs. Então, normalmente não é indicado, né, para pessoas que têm marca-passo, não é indicado a visitação nessa obra. Mas... Ela até fala pra gente não passar por baixo das obras, tentar não pular, né, passar por cima das obras, por conta justamente desse imã magnético que é possível ter, é possível puxar. Aqui no parque é bem grande, o museu, né? Aqui é enorme, como a gente falou, é o maior do mundo e tal, a céu aberto, né? E aqui tem alguns carrinhos que é possível estar comprando uma passagem, digamos assim, que aí tem vários lugares do parque que tem ponto de embarque, ponto de desembarque. Aqui não é ponto de embarque nem desembarque. E aí, para quem não tiver muito disposto a andar, é R$30, né? Isso. É R$30. A gente tá disposto a andar, a gente quer andar mesmo. E é isso, vambora. Acabamos de sair de uma outra obra aqui do Inhotim. É uma obra sonora. A gente vai deixar aí pra vocês, né, o lugar em si, mas a obra a gente não pode divulgar por questões de direitos autorais. Mas é uma obra da Janet Cardiff. Ela foi uma obra escrita para comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth I em 1575. Foi uma obra gravada em 5 vozes diferentes. É uma obra muito legal. Foi assim super interessante, né? E você tem realmente toda aquela experiência de sensação de ouvir as 5 vozes. É bem legal. Essa obra aqui atrás, mural, ela foi realizada pelo John e Rigoberto. Foram uma dupla e eles retrataram mesmo a cidade de Brumadinho, aqui em Inhotim. Essa obra aqui, ela retrata a procissão que ocorre até mesmo aqui no Museu de Inhotim do pessoal. E o John e o Rigoberto, eles sempre quando eles vão uma obra, uma exposição, eles costumam não somente fazer a obra, mas sim ir até a comunidade, tentar entender, conhecer as pessoas. Então, cada pessoa que está sendo representada aqui, eles conheceram, não é que estudaram a pessoa, mas conviveram com a pessoa para realmente tentar entregar o máximo possível. Eles não queriam apenas só mostrar a escultura, eles queriam a delicadeza, quem que é realmente a pessoa. E aí aqui são um conjunto, são 2. Esse mural é até muito interessante, que ele, como falei, é uma procissão.
tá escrito uma passagem muito legal aqui nesse mural. E do outro lado, ali, é representação do terminal rodoviário daqui de Inhotim, que para eles não é somente um terminal, para eles é um lugar aonde constrói a sociedade por conta do tanto de gente que passa pelo lugar, o tanto de pessoas que vivem realmente por conta de estarem ali, porque a gente sabe que a realidade é que a maioria das pessoas realmente anda no ônibus, depende desse transporte. Então, assim, sensacional essa do John e do Rigoberto, putz, maravilhoso. Bom, terminamos a nossa visita, né, que é extremamente grande. Sim, visitar tudo é difícil, né? Até dá talvez para visitar, tipo, né, andar o lugar todo, mas visitar as obras, parar, conhecer realmente leva mais tempo. Então a gente visitou algumas, que é essas que a gente mostrou para vocês. E foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado. E quem sabe, né, em breve a gente volte para conhecer mais obras também. Aqui eu com certeza quero voltar para visitar outra parte do parque que a gente não foi. A gente focou mais de um lado dele, tem o outro lado, então assim, tem muita coisa que a gente não andou. Mas o que a gente andou, muito legal, muito bacana. Mas então é isso. Vamos finalizando aqui mais um vídeo, né? E até a próxima. Até a próxima. Vamos ver o que espera depois. Tchau, pessoal.